E aí, gente, vou chamar aqui a Mari. Pessoal, vamos iniciar a live. Oi. E aí, Mari? Amiga, é melhor deixar assim cuidado? Vou virar aqui, pronto. Ah, Eu tava deitado, porque no tripé aqui é deitado. E aí, Mari, tudo bem? tudo. E contigo? Ah, também, tudo ótimo. Quarentenado? Quarentenando aqui. Eu acabei de chegar, na verdade, aqui em Palmas, então iniciei a quarentena de novo. Muito bem. Bom, eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho pra turma entrar. Tá entrando Uhum. 11 pessoas e aí a gente dá uma esperada, mas por enquanto acho que dá pra gente se apresentar. O que você acha? Tu... Pode ser, ou tu acha que é melhor esperar um pouco? Porque que horas são? São 8h32. Acho que é entre 35, porque tem as pessoas entrando, né? Que podem perder pessoas. Ou tu acha que já é melhor se apresentar e tal? Eu acho que a gente já pode se apresentar e aí a gente vai conversando algumas coisas Pode enquanto ser. as pessoas vão entrando. Bom, gente, eu sou o Guilherme, acho que sou diretor da Uni pela Kizomba, né? Esse coletivo de juventude. Estou aqui hoje junto com a Mari Lacerda, lá do Ceará, para debater um pouco sobre essa crise do capitalismo, principalmente evidenciada e radicalizada pela crise sanitária que a gente está vivendo, do coronavírus. E aí a Mari pode se apresentar. Então, galera, boa noite para todo mundo que está aí dentro das suas casas, respeitando a quarentena. Meu nome é Mariana, né? Mariana Lacerda, já me apresento daqui do Ceará, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e também sou assessora da deputada federal Viviane Lins. E vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema hoje, porque eu acho que é um tema completamente atual e que eu e o Guilherme, que a gente sempre debateu muito sobre isso, né? Acho que a nossa cabeça está fritando com que momento histórico a gente está vivendo, principalmente sobre esse tema. O que é que tem a ver? Exatamente. Então a gente já tem 29 pessoas, já está aumentando, 30 agora na live. Eu acho que Mandem a live para ele, aquelas bem de blogueira. Divulga essa live, divulga essa live. divulguem essa live. Também sigam a Mariana no Instagram, que é uma companheira que vai ser pré-candidata também. Acho que é importantíssimo. Mas enfim, gente, vamos lá, vamos começar. Bom, Mari, a gente da Kizomba, né, nós que estamos aí na luta, você que já foi também diretora da Uni, diretora de Direitos Humanos da União Nacional dos Estudantes, viveu tudo isso que a gente viveu. Também um período difícil que você viveu, né, que foi o golpe de 2016. Acho que a gestão de vocês também viveu um processo muito radical da crise do capitalismo, que a gente passou também, né, com esse processo do golpe. E agora, nossa gestão, a que eu participo, também está vivendo um processo tão difícil quanto esse. E aí, então, a gente pensou nessa live para a gente, igual você falou, a gente debate muito isso, sempre gosta de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito difícil, mas ao mesmo tempo um assunto que é importante a gente analisar para a gente ter esperanças, né? Para a gente conseguir construir alternativas ao que está colocado para nós e a essa crise tamanha que está colocada. Então, a ideia é a gente bater um papo sobre essa crise do capitalismo, nessa crise sanitária que a gente está vivendo e como ele nos demonstra que esse sistema não é compatível mais com a vida humana, né? Com a vida das pessoas, com o próprio planeta Terra. Então, eu queria que você começasse com as suas considerações iniciais aí, acho que para iniciar o debate, que tem com certeza muitos acúmulos. Eu acho, já iniciei por esse histórico da Uni, né? Eu acho que cada geração da Uni pega essa coisa de desafiadora, né? Cada conjuntura é muito desafiadora. Então, assim,
Acho que na gestão que foi da reeleição da Dilma, que foi muito difícil, na minha gestão, que tipo assim, a iminência de um golpe, então a gente achava que ele era o fim do mundo, a gente achava assim, meu Deus, vivemos um golpe. E a gente sempre achando que isso não podia piorar, né? E aí chega, né, teve a gestão do governo Temer, daquela ponte para o futuro, e da eleição do Bolsonaro, essa gestão agora de vocês pega uma pandemia. Nada mais, nada menos do que uma pandemia que vai mudar, tipo, o curso da história no mundo. O que, né, inclusive, eu acho muito bacana a nossa tradição, e a gente tem escrito sobre isso, né, desde a análise do governo Bolsonaro antes, como agora, mesmo com o avanço do capitalismo no mundo inteiro, no mundo todo, assim, ele, como é um sistema que ele não, a gente acredita, né, que é um sistema que não é compatível com a vida humana, ele sempre está em disputa. E acho que, assim, ao mesmo que a gente sofre com esse momento, que é um momento difícil, que nós vamos ter muitas pessoas que vão morrer, muitas pessoas próximas a nós, que o mundo todo, né, sofre com isso, ao mesmo tempo é uma janela histórica muito grande para que a sociedade perceba que esse sistema é completamente incompatível com a vida. E aí eu queria, né, é um formato de debate novo, né, que é das tecnologias digitais, mas eu gosto muito de debater com quem está do outro lado. E aí eu queria fazer uma provocação que eu acho que é muito importante. A provocação que eu queria fazer para as pessoas que estão assistindo essa live é como você, que está assistindo essa live agora, imagina seu futuro daqui a 10 anos. Se pensar assim, como você imagina seu futuro, vamos aumentar um pouco mais essa régua. Daqui a 20 anos. E daqui a 30 anos. Porque você planeja a sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que você imagina que você vai estar daqui a 30 anos? Eu acho que partir dessa reflexão é importante. Primeiro, para a gente partir de um ponto que sem imaginação não há futuro. Então, é importante que a gente imagine o nosso futuro. E mais do que isso, é importante pensar que imaginar o nosso futuro, eu não consigo imaginar o meu futuro num capitalismo daqui a 30 anos, entendeu? Se Sim. ele já é desumano agora, daqui a 30 anos, como vai estar? Então, queria que vocês fizessem essa reflexão que eu li num texto de um artista negro aqui do Ceará, um texto incrível que provoca aos artistas negros a imaginarem seus futuros. E a imaginar o futuro não é o meu futuro individualmente também, que eu acho que isso é muito importante. Sim. O meu futuro individualmente, ele só cabe dentro de uma perspectiva de futuro coletiva. Então, assim, alguém está dizendo assim, continuaria a pagar boletos. Será? Né? Tipo, nessa escassez que a gente vive, como ela vai se dar se a gente continua nesse sistema predatório? Então, eu queria começar a pensar por aí, para a gente pensar que faz parte da nossa imaginação e da nossa reflexão que mundo a gente quer viver, né? E aí eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas veem o capitalismo como algo, o fim, algo inacabado, algo que está para sempre. E se eu não conseguir imaginar outra perspectiva, só vai restar essa. Então, a primeira provocação da noite para todo mundo que está assistindo é essa. A gente imaginar o nosso futuro e imaginar que nele é preciso outra alternativa de vida, porque essa não está dando. E eu acho que a pandemia mostrou isso, né? Eu acho que as pessoas. Essa é a janela histórica. É até isso que você falou, né? Assim, como que a gente consegue imaginar o futuro, sendo que, por exemplo, eu duvido que alguém que está assistindo essa live, até nós mesmos, íamos imaginar que ia ter essa crise sanitária, né? A gente não conseguia Sim. ver isso e prever ainda mais a incapacidade do capitalismo de lidar com isso, né? Porque eu acho que essas provocações que você faz são muito interessantes, porque é um dos principais dilemas, assim, né, quando a gente se coloca enquanto revolucionários, enquanto pessoas que acreditam em outro mundo possível, ou até mesmo na superação desse sistema, né? Que é a gente sempre combater o seguinte, olha, esse não é o fim, não é o fim da história.
E o que está mais provado ao longo de todo esse período que a gente está vivendo, e eu acho que se reforça nessa crise sanitária, é que se a gente acreditar que esse é o fim, o planeta Terra vai acabar, sei lá, daqui a 20 anos. Né? Então, se a gente acreditar que o capitalismo é um sistema que vai durar para sempre, vai ser o fim da história humana, nós estamos prevendo o fim da história humana para daqui a 20 anos, para recentemente. Acho que eu tenho 21 anos de idade, então vou viver... Você não consegue imaginar o seu futuro, né? Exatamente, porque se eu pensar que o capitalismo ele vai ser o fim disso aqui, e eu vejo que ele não dá conta de organizar um mundo, um planeta que consiga ter sustentabilidade entre a vida, a natureza, os recursos, eu sei que isso aqui vai acabar, então. Então eu não vou conseguir viver no meu futuro, porque na verdade o sistema está destruindo essa vida, né? Então, acho que é muito legal fazer mesmo essa conexão que você fez, assim, como que a gente consegue pensar um futuro num sistema tão perverso quanto esse, né? Tão destrutivo, que não nos dá nenhuma esperança de que as coisas vão melhorar dentro da lógica desse sistema. Agora, é óbvio que nós, enquanto sujeitos que acreditamos nesse outro mundo possível e que é verdade que o capitalismo tem condições, sim, de ser superado, isso nos dá esperança. E eu acho que esse momento, Mari, é o momento onde a gente mais vê que as ideias socialistas, as nossas ideias revolucionárias são as ideias que vão salvar a humanidade. Porque senão a gente não conseguiria pensar em futuro, né? Eu acho que é importante, né? Aquela bem de mesa, né? Eu fiz um cronograma aqui na minha cabeça, nos meus papéis, que eu acho que eu queria compartilhar. Assim, que eu acho que como a gente está nesse momento do capitalismo descortinado, né? Do capitalismo, como tem alguns artigos sendo produzidos, o capitalismo nu, todo mundo vendo a face mais cruel. Porque como assim, a pobreza existia, a violência, mas as pessoas agora elas viram, porque assim, uma pandemia faz com que não tenha, o capitalismo não tenha resposta, ou seja, vai morrer pobre, vai morrer rico, vai morrer branco, vai morrer negro. E não tem, o capitalismo não vai te livrar disso. Sim. O capital não vai, assim, vai acelerar para o andar de baixo, com certeza, mas ele não livra o andar de cima. Então, eu acho que é importante a gente perceber que quais são as bases de acumulação do sistema capitalista. Que eu acho que é bom a gente identificar. Então, porque assim, antes da pandemia, o que a gente estava vendo, né? Uma retomada de governos de direita, inclusive na América Latina, em alguns outros países do mundo. E o que é que esses governos reproduzem, né? Então, tipo assim, a gente vê um intenso processo de militarização dos nossos territórios, a gente vê o genocídio contra o povo negro, a gente vê o aumento da depressão, a gente vê o aumento da violência, a gente vê a violência como forma de lidar com todos os conflitos. Então, a violência ela passa a ser um estado, ela é parte do processo operante do sistema capitalista. E aí, a dominação dos nossos corpos, então, se eu sou feminista, cada vez mais imposição sobre o controle dos nossos corpos, seja pelo mercado, seja pela indústria né, dos medicamentos, seja pelo controle mesmo do espaço público. Então, há um conjunto das bases do capitalismo que elas estavam em pleno vapor e que nesse momento elas foram descortinadas, porque o que o capitalismo produz com a pobreza, tipo, hoje a gente vê, as pessoas não vão ter como comer. E esse não é um problema meu, e aí eu acho que o interessante da jornada histórica é você pensar qual é o seu papel nisso. E aí, qual é o papel dos governos? Qual é o papel da sociedade? Qual é o papel dos partidos? Qual é o papel? É um papel nosso, é uma obrigação nossa. Então, assim, todos nós estamos envolvidos com isso. Por isso que eu acho que é importante da gente entender que o capitalismo ele se reproduz com a acumulação das nossas riquezas, acumulação para poucos. Existem várias pesquisas que mostram que uma pequena parcela de pessoas detém as maiores riquezas, enquanto todos os outros estão na pobreza. É disso que nós estamos falando. E aí, assim, agora
que está descortinado, parece um absurdo. Como é que pode? Mas é disso que nós estamos falando. Quando as pessoas dizem que a gente era louca, né? Por defender o socialismo. Então, a gente está dizendo que isso é um absurdo e que precisa mudar. Então, e aí eu acho que é importante conectar com essa questão dos governos. É lógico que a superação do sistema, ela passa também pela superação desse Estado, a transformação de outro, mas a importância de ter governos progressistas numa crise dessa. Claro. Porque o governo Bolsonaro, que aprofunda as bases de acumulação do sistema capitalista, ele disse: eu prefiro que o povo trabalhe, eu prefiro continuar gerando dinheiro e lucro para poucos do que a vida. Então você tem que escolher entre tipo, o trabalho e a vida e a morte, como é que é isso, né? E aí, para a gente fazer esse paralelo, como os governos estão inseridos. Porque nós não podemos sair dessa crise da mesma forma que a gente entrou, né? Então, refletir sobre todas as dimensões é muito importante. As dimensões dos valores, as dimensões da relação com a política, e uma série de questões. Exatamente, Mari. E acho que isso que você falou é muito, muito importante de algumas formulações que estão sendo pensadas recentemente, né? Principalmente por autores e autoras negras, né? Que é sobre a necropolítica, que é uma nova face de organização dos governos e principalmente de administração do Estado, né? Dos estados nacionais, por exemplo, o Brasil, né, outros estados, inclusive os Estados Unidos, que é a forma de acumulação capitalista pautada na política da morte, né, do assassinato, do genocídio do povo, principalmente numa perspectiva que Marx já falava, né, que era o exército industrial de reserva. Então, antigamente, inclusive, o capitalismo ele minimamente acreditava que esse exército era importante de estar vivo para que ele fosse mão de obra barata. Nesse momento histórico do capital, é tão perverso que, para eles, esse exército não tem nem que estar mais vivo, é só um povo que precisa ser eliminado para a acumulação do capital, né, dos grandes burgueses aumentem. Então, assim, a gente vê o quão esse sistema, principalmente essa face agora nessa crise sanitária, né, então, quando a gente fez uma live sobre população de rua aqui no Instagram, né? Então, a gente vê o quão essa população é exatamente essa face da necropolítica. Não vai ter política pública para essas pessoas, não vai ter espaço de proteção nessa crise sanitária para essas pessoas. Então, é literalmente a forma do Estado de se organizar e de gerir a coisa pública, o Estado, pautado na lógica da morte, do assassinato e do genocídio. Não está escutando? Oi? Tá escutando? Não, o áudio falhou. Fala aí. Agora sim. Acho que o áudio deu uma falhada. Alguém me ligou e o áudio falhou. Ótimo. Então, Mari, eu acho que tem algumas perguntas aqui que a gente disse que poderia enviar, né, às pessoas. E aí o Pacheco, eu vou até colocar aqui na tela. Quais contradições do capitalismo são maiores nesse período? Acho que eu estou com dificuldade escutando baixo. Oi, consegue me escutar? Tá escutando? Alô? Tô bem mais baixo, mas tô. Tá, eu coloquei a pergunta na tela. O Pacheco 13 perguntou assim: quais contradições do capitalismo são mais fáceis de explorar nesse período? Eu tô te escutando muito baixo. Tá muito baixo. Mas você tá vendo a pergunta aqui? A pergunta? Você consegue me ouvir? Consigo. Mas eu tô te escutando, tá muito baixo. As pessoas estão falando que o áudio tá ótimo pra quem tá escutando. Então vai tá agora? Você? Galera, isso que tá rolando o áudio normal, então Gui, tenta fazer a pergunta aí de novo pra mim. Quais contradições do capitalismo são mais fáceis de explorar nesse período? Quais as contradições do capitalismo são mais fáceis de explorar nesse período? Isso. A galera ajudando, adorei, ótimo. Olha,
Eu acho que a primeira contradição que nós temos que explorar do capitalismo é essa sobre a escolha de quem vive e de quem morre, né? Então, explorar a contradição que se tem alguém que coloca essa questão de quem vive e de quem morre, isso não é o mundo que a gente quer ver e eu acho que dá para se explorar a partir daí essa contradição com o capitalismo. Porque eu acho que a gente tem que construir uma série de plataformas. Acho que é importante pensar que também, assim, a gente vai entrar um pouco nesse debate do neoliberalismo, né, como uma fase do capitalismo, entender que o neoliberalismo ele incorpora uma parcela da sociedade, inclusive incluindo nas nossas pautas. Então, o feminismo como um comportamento, uma série de coisas. Então, acho que isso é importante a gente ficar atento para não cair nessa também nesse momento que a gente está vivendo, não titubear em relação a isso. As nossas pautas, as nossas lutas, as nossas serem capturadas por uma parcela menor. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem que colocar em contradição, que é a defesa irrestrita da vida. Nós não podemos perder de horizonte e nós não podemos perder esse discurso. Eu acho que a outra coisa que é fundamental é se colocar como socialista. Eu acho que é uma contradição que pode ser explorada. Por que eu penso isso? Olha, fazendo um pouquinho do resgate histórico. A gente vivia um processo profundo do avanço do neoliberalismo na década de 90. E nos anos 2000, houve um processo de retomada da atuação dos movimentos contra todo o avanço do neoliberalismo e do que foram incorporados às agendas governamentais e tal. Naquela época, as pessoas não optaram, a esquerda, como toda, acho que é uma crítica aí que eu faço a nós mesmos, no livro da Marcha a gente aprofunda isso, não optaram por atrelar a disputa daquele momento ao socialismo. E hoje o socialismo parece uma coisa meio abstrata, meio que não... ou então, se você disser socialista, as pessoas olham... Tipo, a minha irmã olhou e perguntou pra mim hoje, tu é anticapitalista? Tu é socialista? Tipo, porque parece... Porra, eu compro celular, eu quero um bom celular, né? Tipo assim, eu saio, eu gasto dinheiro. Então, assim, tu é socialista? As pessoas não entendem, né? Que, inclusive, você se afirmar como socialista também é no rumo do que você quer construir como modelo de sociedade, né? E aí que não tem, inclusive, o uso, consumir bens e tal, não está questionado no socialismo, é outra coisa. Então, eu acho que isso é importante. Nessa crise que a gente vive, a gente se afirmar socialista. Eu acho que é uma contradição que nós devemos explorar. Porque o que é o oposto do capitalismo? O que é o oposto desse sistema? Se eu estou denunciando esse sistema, qual é o outro sistema que eu quero? Então, eu acho que nós temos que ter no nosso horizonte se afirmar ainda mais como socialistas desse momento histórico. Porque se afirmar como socialista, também, lembrem, né, aquele velho ditadozinho, uma teoria revolucionária conduz a uma prática revolucionária, e vice-versa. Então, se a gente afirma isso como teoria, que nós, da Kizomba, da Marcha, nós, tipo, organizados no PT e todas as esferas, nós somos socialistas, nós caminhamos a nossa prática rumo ao socialismo. Então, eu acho que são contradições importantes. Deixa eu ver outra que eu também anotei uma aqui. Acho que uma contradição importante é sobre o debate da natureza. Com certeza. A apropriação da natureza. Assim. É uma contradição evidenciada. Tipo, vamos pegar aqui o que vai ser essa pandemia em estados como Rio de Janeiro, que as pessoas estão sem acesso à água. A água, ela é um bem de consumo privado? Vamos pensar aqui, por exemplo, eu sou de um estado, aqui a Cajás, o Camilo zerou as cobranças de água durante esses 3 meses. Isso é possível porque a central de operação de água, ela é do governo.
nós já não podemos fazer mais isso com a companhia de energia, porque não é mais o governo, foi privatizada. Então, eu acho que nós devemos jogar luz a essas questões. O que é que pode ser privatizado e o que é que não pode ser privatizado? E, inclusive, o debate de estatização. Porque nós temos que ver nós temos que pegar quais são as experiências exitosas de outros países. Tem país debatendo estatização de aplicativos de comida. Por que nós não podemos pensar isso? Hoje, os aplicativos de comida é uma grande tecnologia social. Aí, isso tem que servir para algumas empresas acumularem, quando pode servir ao conjunto da sociedade. Vou dar um outro exemplo que o Stelid também sempre dá nos espaços. Tipo de tecnologias que são nossas riquezas que as pessoas tentam privatizar. Os Correios. Os Correios, eles têm toda uma tecnologia social de entrega, de documentação, de comunicação. Toda uma tecnologia de comunicação e está correndo risco aí na privatização. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão das nossas riquezas. Nós precisamos colocar que não tem futuro se a gente não andar em harmonia com a natureza. E quem é que não anda em harmonia com a natureza? Sou eu, indivíduo, Mariana? Ou são as grandes empresas que funcionam à base de mineração? Ou são as grandes empresas que chegam nos territórios indígenas e quilombolas? Ou são as grandes empresas que trazem prostituição, uma série de coisas? Tipo, você pensa se você tem uma mina e as pessoas vão explorar para lucrar grandes capitalistas. Quem deu o direito da exploração sobre aquilo que é algo para todos nós? Então, eu acho que, assim, né? Essas são três contradições evidentes, iniciais, que a gente tem que explorar. Acho que a questão da vida, a vida no centro, eu acho que quando o Achille Mbembe coloca essa questão da necropolítica, é muito importante, isso é uma política de morte. Então, quais são as políticas de vida? Que políticas de vida nós queremos construir? Eu acho que nós precisamos pensar sobre isso, falar mais sobre isso, escrever mais sobre isso. O que é política de vida? Quais são as políticas de vida que nós queremos promover? Acho que essa questão de se afirmar como socialista. Gente, a gente estava aqui tudo empolgado com o Bernie Sanders ali, tipo, propostas socialistas ganhando força, sabe? Então, tipo assim, é porque chega no limite. Chega no limite. Então, nós precisamos se afirmar como socialistas. Sem medo das contradições, sem medo das experiências que não deram certo, sem medo das diferentes experiências, sem medo dos problemas que nós tivemos em regimes, nos nossos regimes. O capitalismo com todo esse problema e todo mundo diz que isso é a solução e nós não podemos ter problema nos nossos regimes. Tivemos também. Cabe a nós ter maturidade de observar o que deu certo, o que não deu certo e atualizar. Né? O que é o socialismo 21? Quem concorda, quem não concorda, mas quais são as experiências socialistas que nós tivemos no último período? Na América Latina, nesses governos progressistas, que experiências funcionaram? Né? Então, eu acho que essa é a segunda coisa, se afirmar como socialista. E a terceira contradição que deve ser explorada é essa relação com a natureza, com os bens comuns. Ela deve ser muito explorada, porque não tem o capitalismo, né? Não tem, nós não temos sobrevivência com esse sistema capitalista que não anda em harmonia com a natureza, porque a pandemia é uma resposta disso, inclusive como nós estamos sofrendo. Sim. E eu tinha lembrado aqui de uma coisa enquanto você ia falando. Tá escutando agora? Eu escuto baixo, mas eu boto aqui e escuto, vai. Não, eu tinha lembrado de uma coisa, agora que você tá falando, que você estava falando, que é, por exemplo, inclusive os liberais estão pensando isso. Os próprios liberais estão pensando como que o Estado consegue fazer com que as empresas, né, o capital produtivo consiga ajudar nessa pandemia, por exemplo, né? Eu vi um negócio que aconteceu nos Estados Unidos, que o Trump obrigou a fábrica da GM produzir máscaras para as pessoas, né? Para a população. E a GM cobrou um valor muito alto, que o próprio governo dos Estados Unidos não aceitou, e meio que está tendo uma guerra jurídica, judicial, para que isso aconteça. Então, isso só nos demonstra
a capacidade que tem do capital produtivo e do que a gente tem de material, de matéria-prima, de produção, nós temos capacidade de viver num sistema em que isso seja usado para o bem da humanidade, né? Eu acho que essa contradição é uma contradição importante da gente também visualizar. Que as pessoas sempre pensam, mas o socialismo, romper com o capitalismo é construir um sistema de desigualdades, em que não vai ter produção, em que as riquezas vão diminuir. Pelo contrário, o que a gente consegue ver na humanidade hoje, né, a produção no mundo é o contrário. A gente tem produção suficiente, matéria suficiente para que todas as pessoas da humanidade tivessem uma vida digna, né? Tivessem vivendo em um mundo em que as condições básicas de vida, né, saúde, educação, alimentação principalmente, fossem garantidas. A gente sabe, existem vários dados. O dado que você usou com relação ao número de concentração de riqueza, né? 1% da população mundial detém da riqueza de 99%. Então, isso quer dizer que 1% usufrui o mesmo recurso, né? O mesmo dinheiro, a mesma riqueza que o resto de todo 99% da população do mundo. Isso é mais uma prova do tamanho contraditório que é esse sistema capitalista na vida humana. Que quer dizer que a gente poderia viver um sistema, a gente tem capacidade de transformar, de superar esse sistema tão desigual que organiza a economia e as riquezas para essa concentração de 1%, para que toda essa riqueza fosse distribuída para as pessoas. E nós temos condições disso acontecer, né? Todos esses dados e essas coisas que estão acontecendo na crise sanitária é uma prova de que é isso, que esse sistema, nós temos condições de revirar esse sistema para que a gente pegue todas essas riquezas que são tão pouco concentradas na mão de poucas pessoas, para que todo mundo, da humanidade, viva bem, viva com dignidade. E eu acho que essa coisa que você falou de se afirmar socialista é muito importante, porque eu acho que se afirmar socialista hoje, como eu disse no início, é uma questão de humanidade, porque não tem condições de nós, seres humanos, dizer que nós temos o sistema capitalista, que a gente quer continuar nesse mundo de tantas desigualdades e que organiza tanto genocídio, tanta morte para as pessoas pelo simples fato de acumular riqueza, né? Porque tudo isso que a gente falou, a política do genocídio, da necropolítica, ela só existe porque o sistema capitalista é pautado na concentração da riqueza em poucas pessoas. Então isso quer dizer que quando se concentra em poucas pessoas, as outras acabam não tendo vida digna. Então, se afirmar socialista agora, gente, a gente está numa janela histórica de nós darmos a volta por cima da narrativa que vem desde a década de 90, de que o socialismo ruiu, de que o comunismo não funciona, de que essa ideia de superar o capitalismo ela é esgotada. Essa janela histórica que a gente está vivendo é de mostrar que nós, que sempre dissemos ao longo da história, que esse sistema é falho, que esse sistema gera morte, que esse sistema gera desigualdade, que esse sistema gera um colapso entre natureza e ser humano, né? Gera um colapso de como nós, a natureza e nós humanos, consigamos viver em harmonia. Então, essa é a oportunidade da gente dizer, olha, nós acreditamos que a gente pode superar isso. E nós somos a esperança. O socialismo é a esperança, porque esse sistema que a gente vive vai destruir o planeta Terra, vai destruir o que a gente tem de mais básico nas nossas vidas. Acho que... eu queria falar num ponto, Gui, que eu acho que é importante. A GG perguntou sobre a relação com o emprego, né, da juventude. Eu acho que é também um debate central que nós devemos fazer nesse momento sobre o debate do trabalho nas suas diversas esferas, né? Tipo assim, porque a crise da pandemia, ela coloca ela descortina também essas relações de trabalho. A gente viveu no Brasil recentemente a reforma trabalhista, né, e a reforma da Previdência. Então, foram projetos de leis
retiraram um conjunto de direitos trabalhistas, e o que a gente vê, inclusive, pautado como moderno, como tecnológico, como atual no mundo, é o trabalho se sobrecarregando exclusivamente no indivíduo. Então, as empresas se desresponsabilizam, o Estado se desresponsabiliza, e o indivíduo, ele arca todo com todo o ônus, né, e o bônus do trabalho, assim, mas principalmente com todos os ônus. Então, acho que isso é importante, porque antes mesmo da pandemia, a gente vivia essa coisa, né, da uberização do trabalho. Então, assim, eu sou meu próprio patrão em várias esferas, nos jobs da vida, na própria Uber, empresas de aplicativo, uma série de coisas. E o que a gente vê hoje é que a maioria desses trabalhadores, que eram seus próprios patrões, não tem direitos trabalhistas. Hoje estão aí expostos ao vírus, né? Expostos a ou trabalha ou morre, assim. Não tem o direito de ficar em casa. Não tem, se sair do trabalho, como o desemprego vai aumentar, não tem seguro-desemprego, não tem uma série de questões. Então, eu acho que também é um tema que a gente pode explorar muito, que é o tema do trabalho, porque está totalmente atrelado também ao modelo de vida. A gente pensa assim, nós, jovens, descolados, temos um estilo de vida mais moderno, trabalhamos pelo celular, o home office, uma série de coisas que vai se incorporando como modelo de vida, mas que é um modelo de vida dentro do padrão capitalista, que eu acho que isso é importante também observar, que uma face do neoliberalismo é a individualidade. E a individualidade em suas diversas esferas. Então, a individualidade na esfera do trabalho, a individualidade na esfera das relações sociais, a individualidade em todos esses aspectos da vida. Então, eu acho que isso é muito importante a gente analisar, por quê? Porque a própria pandemia também está mostrando que não tem alternativa de vida se não for coletiva. Ou seja, nas comunidades que o Estado não chega, o que está sendo, o que está lá? É um modo de vida pautado na solidariedade. É um modo de Sim. vida pautado na coletividade. São os coletivos, as associações de bairro, né, os grupos da igreja, uma série de questões. Então, eu acho que é um debate que nós precisamos fazer assim. Será que nós queremos essa modernização de vida individual e capitalista, né, para pensar essa ideia dos comuns, que eu acho que também é um debate que volta com força. E eu acho que pensar a ideia dos comuns nos orienta não só às questões de lugar comum, mas também às questões de território e comunidade. Porque, assim, essa faceta do neoliberalismo e do capitalismo coloca como se as nossas lutas fossem um produto do mercado e eu pudesse viver elas independente da minha vida comunitária. Então, eu posso ser uma estudante universitária, feminista, padrão do meu corpo, não sei o que e tal, e tá tudo certo. Mas sem perceber que a mulher que está lá na comunidade, né, uma que está dentro da associação, que lidera a associação, pode ser muito mais feminista do que eu, ou que tem outra lá que está sofrendo com uma série de questões da estrutura mesmo do patriarcado e do capitalismo. Então, eu acho que nós precisamos também trazer para o nosso debate como algo central o debate dos comuns, das comunidades e dos territórios. Tipo, qual é a minha relação com a minha comunidade? Qual é a minha relação com o meu território? Quais relações eu tenho construído? Eu ficar aqui na minha Netflix, no meu quarto, sem um convívio social? Tipo assim, é esse modelo que nós queremos caminhar? Porque tem o modelo da pandemia. Hoje nós temos que ficar obrigatoriamente quarentenados, né? Então você vê assim, as pessoas correndo risco de pegar doenças depressivas, correndo risco, né, de engordar, e que não é um problema engordar, assim, desde que não seja, né, a questão da saúde e tal, mas de engordar, de ficar sedentária, de ter dispersão, de ficar só nos celulares, recebendo e consumindo coisas, né, dessa hipercultura cyberativista. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para quando a pandemia passar, a gente romper com isso que a gente viveu. O isolamento social nesse momento, ele é fundamental, ele é muito importante. Mas a gente precisa, quando a gente sair da pandemia, repensar a nossa vida coletiva, a nossa vida comunitária, a nossa vida com os nossos territórios, porque são modelos opostos, né? Então, esses modelos se contrapõem. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar
nessa faceta da individualidade, porque ela é muito palatável, ela transforma tudo muito é, permissível, né? Então você vê, por exemplo, na luta feminista que nós tivemos hoje, é um debate mais geral da sociedade, o debate feminista, mas que vai desde os movimentos feministas organizados a fadas sensatas do BBB, né, que até eu assisto, entretenimento, todos nós assistimos, as famosas de Hollywood denunciando casos de assédio e tal. Mas qual é a questão central aí? É quem nós estamos legitimando para falar por nós? Quem nós estamos legitimando para ser representantes das nossas pautas comuns e coletivas? É um indivíduo? É uma pessoa? É uma pessoa que, inclusive, está dentro de um conjunto de padrões, dentro de uma parcela da elite? A trabalhadora lá da comunidade, que tem tantos filhos, que, tipo, tem um marido, sério, ela é essa mulher que é o nosso horizonte, né? Esta que eu tô falando, né? Então, eu acho que isso a gente precisa pensar muito, porque é importante que as nossas pautas ganhem visibilidade, é importante que as nossas pautas ganhem força, mas sem perder forma e formato, assim, sem perder formato e conteúdo. Sim. Então, assim, lembrar, eu acho que queria até recomendar, a Luana pediu. Não, gente, não vamos trazer da live, trazer as torcidas para a live, não. Mas a Luana pediu recomendação de leitura. Do texto que você falou, estão pedindo qual é o texto para você recomendar. Os textos, né? Acho que a gente vai citar aqui no final da live vários textos, mas eu queria citar um que é muito bom. É bem curtinho e foi um texto do 8 de março, produzido pela Tica, que o tema do texto é: nós precisamos escutar nas ruas o que as mulheres têm falado. Então, óbvio que é bacana que nós tenhamos as fadas sensatas, dizendo que são feministas e tal, mas assim, as nossas pautas, elas vêm das ruas, elas vêm das lutas populares, ela vem do movimento organizado, porque eu acho que isso também é importante. A galera tá mandando a gente focar nas perguntas. Isso é importante porque esse mundo todo que a gente está falando que vai mudar, que quer mudar, não é a expressão individual, é a estrutura. Nós estamos falando de uma superestrutura, que é a estrutura capitalista. E ela só muda com muita organização. Ela só muda com o cotidiano, então, assim, com luta coletiva real, sabe? Então, é muito importante todo mundo se organizar na Kizomba, se organizar no seu CEAS, se organizar na marcha, criar coletivo de mulheres, se tiver associação no seu bairro, na associação do seu bairro, coletivos de jovens do bairro, expressões coletivas da luta. Eu acho que isso é importante a gente segurar bem, galera. Não vamos saltar. A transformação desse mundo passa pelas nossas lutas coletivas, pelas nossas expressões coletivas. Não é um indivíduo. Não adianta mitar ninguém. Não é o Guilherme, o Mito, ou eu, a Mari. Não, nós somos expressões de lutas coletivas. Nós estamos aqui fazendo a live, como já teve várias outras, porque nós somos sujeitos coletivos. Por isso que nós resolvemos construir partido, por isso que nós resolvemos construir movimento, por isso que nós construímos o CA da nossa faculdade, por isso que a gente passa pelo DCE, por isso que a gente disputa a Uni, por isso que a gente disputa conselhos em governos progressistas, porque as nossas lutas, elas se passam pelos processos coletivos. Eu me empolgo aqui falando. Não, mas tá muito bom. Exatamente isso. Acho que já dá pra gente... A gente teve um bom papo aqui, conseguiu avançar na hora, mas eu acho que a turma tá gostando. Mas eu acho que para a gente já começar a finalizar, depois de todo esse debate que a gente fez, assim, do quão o capitalismo está sendo destrutivo nesse momento e o quão a gente conseguiu ver a face mais nua nessa crise sanitária, né? O quão, por exemplo, as respostas do capital foram completamente insuficientes, as pessoas continuam a morrer, né? Essa crise continua a se alastrar e principalmente por uma série de motivos, né?
Tem várias pesquisas mostrando que agora no Brasil, por exemplo, com o espalhamento comunitário da doença, o quão as comunidades, principalmente mais vulneráveis socioeconomicamente, vão sofrer muito mais, né, com a transmissão comunitária. Então, a gente vê o quão está diretamente conectado a estrutura social do capitalismo com o avanço da pandemia, com o avanço dessa crise sanitária e do próprio vírus, né, da morte das pessoas. Mas a gente quer, tipo, para finalizar, eu acho que a Mari já trouxe alguns elementos, mas aí volta para ela também conseguir falar um pouco mais, mas da gente falar agora de esperança, né? A gente falou do quão o capitalismo está sendo destrutivo nesse momento e quão incompatível é com a humanidade, mas a gente também trouxe algumas coisas aqui para a gente também não desesperançar, porque o que está colocado para a gente, na verdade, como a Mari falou desde o início, é uma janela histórica. Eu sei que é um momento muito difícil, a gente sabe, é uma crise sanitária, não é nada legal, pelo contrário, é um desastre muito grande para a humanidade, mas é uma oportunidade muito fundamental de nós, enquanto socialistas, apontarmos uma alternativa. E a gente vê que todas as soluções minimamente que estão dando certo no mundo, né, como é o caso que eu falei dos Estados Unidos, as medidas na Europa, por exemplo, todas são medidas pautadas em reivindicações históricas da esquerda, dos socialistas, né? Então, quando a gente fala de ampliar o Estado, por exemplo, a renda básica emergencial aqui no Brasil é uma pauta histórica nossa, dos socialistas, de um senador muito importante que a gente teve, que é o senador Suplicy, que falava disso há muito tempo, desde a década de 80, falava da renda básica universal para as pessoas. Então, a gente consegue tanto mostrar para as pessoas que o capitalismo e nós socialistas temos uma alternativa de mundo, que todas as respostas que estão dando minimamente condições para superar essa crise são respostas que nós já trazíamos, que nós falávamos dela, e não os poderosos, não os liberais que estavam colocados. Pelo contrário, sempre deram respostas que aprofundaram essa crise. Então, somos nós que falamos de renda básica universal, somos nós que falamos de maior intervenção do Estado, somos nós que falamos do investimento numa saúde pública, da garantia que o SUS, né, se amplie cada vez mais. Fomos nós, socialistas, que dizemos desde o início da Emenda Constitucional 95 que seria uma emenda e uma medida que ia destruir o sistema de saúde brasileiro, iria destruir o sistema educacional brasileiro. Então, essas respostas e essa esperança que a gente tem vem de nós, historicamente. Então, é mais uma prova que nós, socialistas, que acreditamos nesse mundo novo, somos quem vai dar a linha da alternativa para esse momento que a gente está vivendo. E se a gente conseguir aproveitar bem, nos organizando, em que a esquerda, né, os movimentos sociais, os partidos consigam aglutinar muito, consigam construir uma grande mobilização de força social na luta coletiva, como a Mari falou, que a gente continue nos organizando em coletivos, em organizações, em partidos, eu acho que a gente tem uma esperança muito importante de sair desse processo minimamente com respostas importantes para o futuro da humanidade, né? Como a Mari trouxe desde o início da live. Qual é o nosso futuro? O que a gente pensa para o nosso futuro? Então, para o meu futuro, eu penso que eu preciso continuar organizado, preciso continuar na Kizomba, continuar na esquerda brasileira para defender todas essas medidas, todas essas alternativas de mundo que eu sei que é capaz de salvar e nos dar esperança para essa crise tão séria na humanidade. Então, acho que a Mari podia também complementar, a Mari, sobre essas formas de esperança, de como nós vamos conseguir superar e que eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar. Amigo, repete aí. Não, eu acho que você falar um pouco mais, né, dessas formas de esperança, como nós vamos conseguir superar isso. Porque a gente tem certeza que a gente consegue, mas isso vai depender de muitas coisas que nós
vamos precisar fazer, continuar lutando, continuar na luta coletiva para superar esse modelo e superar essa crise, principalmente apontando para um horizonte de superar esse modelo. Não só superar a crise, mas dizer que essa crise só demonstrou o quanto a gente tem que superar o capitalismo em si. Eu queria dar oi pro Malhão, que foi meu contemporâneo de gestão, né, que entrou na live. Nem sei se foi, mas entrou aí na live. Meu contemporâneo de gestão, né? E eu tava pensando assim, desde que começou a pandemia, né, fiquei muito aflita porque essa questão de pensar o capitalismo, a fragmentação das nossas vidas, de como ele se organiza, isso me inquieta bastante. E aí, e eu fiquei hoje, né, estudando para a live, pensando, meu Deus, como é que onde a gente podia imaginar que ia ter agora, assim, porque a conjuntura estava muito ruim para a gente. Então, lógico que é uma pandemia, é grave, é sério, é uma coisa triste, é uma coisa. Mas a gente pensa assim, para nós que defendemos um outro mundo, é uma janela histórica muito aberta. Tipo, ninguém vai sair o mesmo dessa pandemia, nem nós, nem esse mundo. Ou seja, se nem nós e nem esse mundo vamos sair o mesmos, então cabe a nós pensar como é que esse mundo deve sair. E aí, depois eu vou botar todas as indicações de leituras aqui para vocês darem uma lida e tal, e depois se vocês também quiserem compartilhar outras. O André, daqui da Quilombo do Ceará, compartilhou comigo um artigo da UOL que saiu com vários sociólogos e tal. Muito bacana, e eu achei legal, no finalzinho do artigo, eles começam a citar eixos do que nós não podemos naturalizar. Como iremos conseguir criar uma hegemonia que o povo não esteja mais voltado, fortalecendo as perspectivas delas, está lendo aqui o Mário disse. E aí, o bacana desse artigo é que ele coloca tópicos assim, do que nós não podemos naturalizar. E eu achei sensacional. Assim. Ele coloca lá, nós não podemos é normal. Nós não podemos naturalizar que é normal não ter acesso a bons hospitais. Então, isso perpassa por uma crise de saúde. Então, a gente precisa... A saúde, ela tem que ser mesmo mercantilizada? Ou não é natural? E, né, alguns têm acesso a tudo e outros a nada em relação à saúde e a várias outras coisas. Então, acho que é uma boa pista a gente pensar do que a gente não deve naturalizar e depois das nossas próprias experiências, porque agora, nesse momento de crise, eu olho para as experiências comunitárias que têm acontecido. Como foi falado no começo, até a forma como o Estado tem falado não é para a realidade real das pessoas. Se isole. Como é que se isola se você tem uma casa de 2 quartos, 7 pessoas numa casa? Então, assim, até a linguagem, ela não é do real. Então, tem um outro artigo também, né? Tô parecendo aquela citação de páginas de coisa, que é de um artigo da Marielle, que é a visão de uma mulher negra periférica sobre o golpe. E aí ela fala sobre a interdição do Estado e que, enquanto isso, o Estado, nas periferias, experiências. Então, eu acho que nós também devemos olhar para as experiências da nossa vida coletiva e da nossa vida comunitária, porque elas necessariamente organizam um outro modo de viver, organizam um contraponto ao que está acontecendo, né? Então, eu acho que apesar de ser um momento difícil, apesar de ser um momento muito duro para muitas pessoas, né? Então, os casos para o mundo inteiro, você pensa essa quantidade de morte, esse processo de isolamento, de você ter que ficar confinada. E aí, eu acho que toda essa dificuldade que as pessoas encontram de ficar confinada mostra como a nossa essência é coletiva. Eu acho que isso também é importante pensar. As pessoas não conseguem ficar dentro de casa, porque a nossa essência é coletiva. Assim como a produção, quando eu falo de afirmar o socialismo, porque parece uma coisa muito distante, mas isso também está mostrando que a produção das coisas são socialistas. O modelo de produção é socialista. O que nós temos é a acumulação privada
para poucos, mas os modelos, eles são de base comuns, são de base socialistas. Então, nós precisamos acreditar, sim, no socialismo como horizonte, se preparar para isso quando passar. Então, vamos acompanhar as lives da Kizomba, estudar, conversar com as amigas, ficar bem, ficar próximo dos nossos familiares. Eu acho que isso também é uma oportunidade de reunir os familiares. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente renega sabe, a nossa relação familiar, muitas vezes, nessa nossa vida agitada, nessa nossa vida. E eu acho que olhar para os nossos pares, olhar para os nossos, para as nossas experiências, negar toda falso alternativa. Todas essas alternativas que incluem só uma parcela, eu acho que a gente precisa denunciar. E é isso. Alguém tem. Eu acho que a Jana está pedindo para olhar as perguntas. Tem alguma pergunta específica que a gente não viu? Então. Mari, Gender, eu olhei. Eu estava dando ok porque o Gender pediu para eu olhar, eu já olhei. Mari, eu acho que tem só para a gente finalizar, para a gente responder uma pergunta, que colocaram aqui, assim, quais são as estratégias de como mostrar para o povo, né, para a maioria das pessoas, como criar a hegemonia para mostrar que é necessário superar o capitalismo, né? Eu acho que tem duas coisas para mim. A primeira é a experiência material. Eu acho que a própria experiência material, e isso dialoga até com alguns textos da Rosa Luxemburgo, do próprio Gramsci, que ele fala o conceito de classe em si, classe para si. Então, as pessoas, mesmo existindo formas de formação política, mesmo existindo uma vanguarda que acumula e mostra para o povo as saídas, mas a experiência material também consegue mostrar as insatisfações. Então, muito do processo de insatisfação, né, o próprio processo de conquista da nossa hegemonia, da hegemonia socialista na sociedade, passa pela experiência material. Então, as pessoas estão vendo que, por exemplo, que o governo Bolsonaro está destruindo a vida delas. Então, isso começa a gente ver o nível de desaprovação profundo do governo Bolsonaro, né? Então, a experiência material das pessoas é um fato que faz as pessoas perceberem o tamanho de injustiças e contradições colocadas nesse sistema. E a outra coisa é o que você falou, que é a luta coletiva. As saídas para a gente conseguir atingir a maioria do povo, conseguir organizar o povo, porque o ponto para mim não é que nós vamos chegar enquanto salvadores e mostrar para o povo que o capitalismo é ruim. Nós vamos organizar esse povo que já está insatisfeito, que está puto com as suas vidas, do quão injustiças estão vivendo, para a gente conduzir para uma saída e um horizonte político que a gente acredita. Então, eu acho que a alternativa de conquistar o povo é organizar esse povo, né? Cada vez mais fortalecer os partidos de esquerda, cada vez mais fortalecer, por exemplo, o partido que eu sou filiado, e a Mari também, que é o Partido dos Trabalhadores, enquanto instrumento de transformação da vida das pessoas. Quanto mais pessoas nessas organizações, nesses coletivos, mais capacidade a gente tem de transformar a realidade. Então, eu acho que o grande desafio para nós nesse momento é isso, é continuar conseguindo trazer essas insatisfações que estão colocadas, como a Mari colocou, né, nas comunidades. As comunidades estão vendo, o Estado não está conseguindo garantir minha existência. Mesmo nessa crise sanitária, eu não posso ficar em casa. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho direito à renda? Né? Então, as pessoas estão vendo o nível de insatisfação e o nosso desafio é conseguir organizar essa insatisfação. Esse é o nosso grande desafio, organizar as indignações, organizar as insatisfações do povo para levar para um horizonte que nós acreditamos que é o horizonte que vai construir a saída para a humanidade, que é o horizonte socialista. Então, cada vez mais, gente, a nossa tarefa é organizar, fortalecer o PT, fortalecer a Kizomba, fortalecer nossas organizações